começar a próxima apresentação e a próxima palestra. O tema está aí na tela. E ao longo da apresentação, que pretendo ficar em torno de 30, 40 minutos, para os 20 minutos finais a gente abrir para algumas perguntas, caso surjam aí da audiência. As indicações de ferramentas, de exemplos, estão nesse endereço que aparece aí na primeira tela. Daí o pessoal não precisa ficar tão preocupado em copiar todas as indicações, endereços que vão aparecer. Inclusive, nesse endereço, depois o pessoal pode baixar, se desejar, a apresentação. Tá legal? Meu nome é Sérgio Lima, sou professor de Física no ensino médio, lotado em sala de aula no Colégio Pedro II, que é um colégio da rede pública federal, 173 anos, uma escola relativamente bem tradicional, conteudista. E então eu vou conversar com vocês, na verdade, fazer algumas provocações a partir da minha experiência com o uso de blogs, do ponto de vista pessoal, e dentro da perspectiva de usos em contextos educacionais. Eu comecei a blogar em 2002 e comecei a usar o blog em contextos educacionais a partir de 2006. Então, é um pouco da minha experiência subjetiva e do dia a dia de quem está no cotidiano da sala de aula. Evidentemente que é uma visão, não é a visão do uso dos blogs em educação. Bom, os blogs, eles já têm aí pelo menos uns 12 anos, pelo menos os blogs no modo como nós conhecemos hoje. Alguém aí não tem nenhuma ideia do que seja um blog? Acho que todo mundo já ouviu falar e não carece de uma explicação mais detalhada. Ele falou que não conhece bem os blogs. Bom, basicamente, a web comercial, inicialmente ela era uma web basicamente de leitura. Ou seja, a percentual de usuários da web que escreviam na web no início, até o final dos anos 90, particularmente 97, eles basicamente usavam a internet para ler ou consultar. Por quê? Para escrever nessa primeira fase da web, o usuário carecia de conhecimentos técnicos. Ele precisava basicamente dominar uma linguagem de marcação para escrever no formato de HTML, por exemplo, e precisava dominar um software para enviar o arquivo que ele editou no seu computador para o computador onde a página vai ser servida, no servidor. Então ele precisava dominar um software de FTP e precisava dominar a linguagem de marcação. Obviamente, só os geeks, só o pessoal ligado à área de tecnologia que escreviam. Ou então você queria compartilhar algum conteúdo, pedia para alguém que dominasse essa tecnologia para escrever para você. Bom, a partir de 97, algumas pessoas começaram a desenvolver softwares, aplicativos e scripts que primeiro pulavam essa etapa de você enviar o arquivo do seu computador para a web. Então, passaram a existir ferramentas para você poder escrever diretamente na web. Existem várias ferramentas, né? Vou falar aqui o Wiki, os blogs e os gerenciadores de conteúdos, que tem o uso mais profissional em portais. Os blogs, eles passaram a ter um caráter de produção pessoal, subjetiva. Então, as pessoas que passaram a ter essa facilidade de escrever na web. Então, nós poderemos dizer que o blog, é uma ferramenta ou uma plataforma de leitura e escrita na web. Em que sentido uma plataforma de leitura e escrita na web? Uma plataforma que prescinde de informatiquez. A única tecnologia que você precisa para escrever na web usando um blog é saber ler e escrever. Ou pelo menos saber ler, Não necessariamente saber escrever. É bom saber escrever, Você pode começar sem saber escrever bem, depois vai melhorando a sua capacidade de escrita. Se vocês olhassem meus escritos de 2002, vocês diriam, como um cara que escreveu assim vem falar sobre blog? Mas se você olhar os escritos do professor Sérgio de 2005, são ligeiramente melhores que 2002, 2007 melhor que 2005, etc. Então, basicamente, o blog é uma ferramenta de leitura e escrita na web. Então, essa facilidade de escrever na web é que popularizou os blogs como uma plataforma pessoal de publicação. E mais, enquanto ferramenta pessoal de publicação, agora ela cortou um pouco, diminuiu um pouco a barreira do usuário leitor, do usuário escritor. Você pode acessar um blog, alguns blogs, 90% dos blogs, e você discordar ou concordar do que está escrito ali,
e existe a possibilidade de, então, você colocar o seu ponto de vista. Os blogs criaram essa possibilidade de você comentar sobre o que está escrito. Então, nós podemos dizer que os blogs, além de ferramentas ou plataformas de leitura escrita, são plataformas de conversações. Você tem um espaço para que as pessoas possam interagir, conversar de um modo descontraído, sem muita necessidade de formalidade, como poderia ocorrer no meio acadêmico. Você vai falar, você tem que ponderar, você tem que citar. O blog não, você pode, professor Sérgio, eu acho que podia ser diferente e tal, eu acho que do meu ponto de vista, na minha realidade, funciona assim, e o espaço dos blogs permite essas conversações. É óbvio que alguns blogs enfatizam mais, alguns autores, alguns editores de blogs, vão dar mais atenção ao aspecto de escrita. Ficam deslumbrados com essa possibilidade e negligenciam um pouco as conversações, ou não dando retorno aos comentários, ou burocratizando os comentários, por exemplo, com moderação prévia, ou ainda pode acontecer de o blog fazer tanto sucesso, a quantidade de comentários é tão grande que o autor não consegue dar conta de dar atenção personalizada. Então, se eu fosse definir o blog hoje, eu diria que é uma plataforma de escrita e de conversações. Ok? Bom, uma coisa que é completamente irrelevante, mas que eu achei interessante chamar a atenção é o seguinte. Uma característica dos idiomas, da língua portuguesa, de todas as línguas, é o seguinte. Quando uma ideia, ou um conceito, ou um produto passa a ficar bastante comum, essa ideia ela é incorporada dentro da língua. Isso é uma característica interessante das línguas vivas, né? Por exemplo, o weblog, inicialmente, o pessoal fez o neologismo a partir do log, né, registros, na web, weblogs. Depois o pessoal contraiu os weblogs para blogs, é mais simpático, pequenininho. E os blogs estão tão popularizados em língua portuguesa que muitas pessoas passaram a grafar, né, a palavra usando a norma culta da língua portuguesa. Se você procurar por artigos sobre blogs em educação, ou sobre blogs, por exemplo, em artigos acadêmicos em Portugal, o pessoal vai grafar desse modo. Não é uma novidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, 2 exemplos, o futebol, o handball, o basquetebol, foi incorporado, foi aportuguesado. Outro que é menos suspeito, né, o açúcar, ou várias palavras árabes. À medida que a ideia fica comum, o pessoal aportuguesa e passa a escrever dentro da norma culta. Então, todas as referências que eu fizer aos blogs, eu vou sempre usar essa expressão aí. É óbvio que você quiser escrever blogs no forma original, não vai ter nenhuma inversão de polos, seus leitores não vão ficar chateados por conta disso. É só uma questão subjetiva. Bom, supondo, né, que a gente entendeu rapidamente a ideia do blog como uma plataforma de leitura e de conversações, próximo. A questão que nós podemos nos fazer e blog em educação faz algum sentido? Pode a ferramenta de comunicação, que é o blog, ter algum uso efetivo em educação? Sim, não ou talvez? Bom, os blogs, enquanto ferramentas de publicação, sem nenhuma necessidade de conhecimento técnico, são ótimos espaços para que a gente possa compartilhar ideias, compartilhar experiências, compartilhar recursos educacionais, compartilhar aprendizagens interativas ou colaborativas. Então, potencializa que isso possa vir a acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Então, eu acho que é mais fácil, por exemplo, você criar experiências de aprendizagem colaborativas sem uma infraestrutura de tecnologia, um pessoal dedicado a gerenciar uma ferramenta tecnológica usando um blog, do que, por exemplo, usando um gerenciador de aprendizagens, que requer um conhecimento técnico mais sofisticado. Então, os blogs são ótimas ferramentas para compartilhar. Nesse sentido, enquanto ferramenta de comunicação, podem potencializar aprendizagens interessantes, ou atividades de aprendizagem interessantes. Quando você pretende escrever alguma coisa, vou organizar o que eu vou falar lá na palestra. Resolvi escrever. Quando você
resolve escrever, não tem jeito, você tem que refletir para organizar as ideias. Então, o blog, enquanto uma ferramenta de escrita, é uma ótima ferramenta de reflexão. Não só reflexão de quem está ensinando, como reflexão também de quem está aprendendo. Então, o blog, enquanto ferramenta de comunicação, pode ser uma ótima ferramenta para reflexão sobre o que eu estou ensinando, como eu estou ensinando, ou, uma perspectiva mais adequada, o que eu estou aprendendo, o que nós estamos aprendendo, ou como nós estamos aprendendo. Então, nesse sentido, o blog é um bom espaço, uma boa ferramenta para ser utilizado em contextos educacionais. Próximo, por favor. E a característica de ser um espaço de conversações, de permitir a interação de um modo assíncrono, eu posso escrever hoje, você lê daqui a 5 dias, ou daqui a 1 dia, ou eu escrevo hoje, o meu aluno lê amanhã, o outro aluno lê daqui a 2 dias, é uma ótima ferramenta para produzir interação. A sala de aula permite algumas interações, mas infelizmente as nossas escolas, a escola que eu trabalho, a maior parte das escolas ainda é muito organizada como se nós estivéssemos na era industrial. Aquela questão dos tempos marcados, e que a interação, então, pode ultrapassar os limites, não só do espaço, como do tempo da sala de aula. Então, os blogs em contextos educacionais podem ser ótimas ferramentas de interação, no sentido que são simples de serem utilizadas e, nativamente, elas permitem essas interações. Certo? Bom, agora uma parte rapidamente técnica, partindo do pressuposto que nós ficamos convencidos que o blog pode ser uma boa ferramenta para ser utilizado em contextos educacionais, uma pergunta prática e pragmática é: quais são os principais motores, quais são as principais ferramentas ou os principais softwares que eu posso utilizar para começar a blogar? Eu apresentei só 3 ferramentas, existem dezenas de ferramentas, e dividi as 3 ferramentas que eu vou apresentar em 2 abordagens. A primeira abordagem seria: eu não quero nada de informatiquês. Eu quero pegar e utilizar o mais simples possível. Então, a ferramenta mais simples possível para você começar a blogar daqui a 5 minutos, só sabendo ler e escrever, seria o Blogger, né? Blogger.com, com 2 Gs, né? O Blogger, na verdade, foi a primeira ferramenta que veio a popularizar os blogs, né? O desenvolvedor do Blogger, depois que o Blogger cresceu, ficou maduro, popular, ele foi comprado pela Google, né? Hoje, o Blogger.com é uma das ferramentas da Google. O desenvolvedor do Blogger, ele agora está desenvolvendo uma nova ferramenta que está na moda, que eu nem gosto muito dela, mas é o Twitter. Agora, o Blogger não é mais desenvolvido por esse cara, é a equipe de desenvolvimento da Google. Por que o Blogger é uma boa ferramenta? Provavelmente, quase todo mundo que começou a blogar, nos anos 2001, 2002, começou com o Blogger. Quase todo mundo que começa a blogar hoje, primeiro Blogger, vai começar com o Blogger. Não precisa instalar, não precisa se preocupar com manutenção de atualização do software, só precisa entrar na página, criar, se você não tem ainda um login do Google, escolher um nome, se ele não tiver sido utilizado, ok, next, próximo, né, porque ele está localizado para o português do Brasil. 3 cliques ou 4 cliques você tem o seu blog criado. Então é um blog simples, eficiente e com bastante poder para você fazer 95% de tudo aquilo que um blogueiro pode desejar com um blog, inclusive em contextos educacionais. Vou passar para o próximo. Bom, ele é bem personalizável, né? Tem algumas interfaces padronizadas lá que você escolhe quando cria, e tem várias interfaces, vários templates, né? Vários layouts, várias aparências disponíveis gratuitamente. Não gostei dessa, tem mais umas 200 na internet para você escolher a que você quer. E você tem também, lendo um pouquinho do manual, consegue fazer o blog ficar com a sua cara. E, talvez o mais importante de tudo, é que ele é gratuito. Você não precisa mexer no bolso para começar a utilizar. Bom, existem vários exemplos de edublogs, né, blogs usados em contextos educacionais usando o Blogger. Peguei um de matemática, mas existem vários, tá bom? Eu imaginei que a gente ia ter conexão na internet, até tem, mas vou só indicar. Esse endereço está lá naquela lista, o pessoal não precisa tomar nota.
Bom, a outra ferramenta, também gratuita e também no melhor estilo, eu não quero mexer com Informatics, eu quero entrar e utilizar, é o wordpress.com. wordpress.com você também entra, cria um login e cria o seu endereço para construir o seu blog. Ele tem muito mais recursos, tem muito mais ferramentas. Muito mais não, um pouquinho mais de ferramentas, muito exagero. Um pouquinho mais de ferramentas que o blogger.com. Mas ele tem uma dificuldade, né? Ele não está com sua interface traduzida para o português. Então você vai ter que arranhar um pouquinho de inglês. Não muito. Um tradutor do lado você consegue fazer. Essa é a versão gratuita, tá? Aquela versão que você não instala, você acessa e cria o seu blog. Ele tem algumas ferramentas, alguns recursos a mais do que o Blogger. Por exemplo, um recurso que eu acho legal no wordpress.com é que, imagina que uma turma criou um blog para um projeto educativo e você tem um blog do professor, separado. Poderia ser uma configuração. E você quer escrever um texto especificamente sobre um outro texto que está no outro blog. No WordPress, você tem como fazer isso de um modo automatizado. Uma coisa que eles chamam de trackback. Você escreve e automaticamente você avisa no outro texto que você escreveu sobre aquele tema. No Blogger, você até pode fazer isso, mas usando ferramentas de terceiros. No WordPress, você faz isso automaticamente. Então, o que me veio agora à cabeça, esse é um recurso a mais que não tem no Blogger. Bom, a versão gratuita tem bastante interfaces gratuitas, mas ainda é pouco personalizável. Algumas coisas você não consegue fazer na versão gratuita. Essa versão que eu estou chamando de gratuita é na versão não instalada, né? Você criou seu blog lá no servidor do wordpress.com. Bom, um exemplo de blog educativo, né, utilizando o WordPress, é o dicasdeciência.wordpress.com, que é de uma professora de ciências da rede municipal lá no Rio de Janeiro. Existem vários outros blogs educativos também usando o WordPress, tá bom? Agora, segunda parte, se você ou na sua escola tem alguém que tem um interesse ou um gosto maior por mexer com informática. Daí você pode ter um pouco mais de poder no uso dos blogs, um pouco mais de recursos, pouco mesmo, mas esse pouco mais pode fazer a diferença. Então, um dos softwares que você pode instalar, caso você tenha um servidor, tenha acesso a um servidor, você tenha um domínio, é o B2 Evolution. A diferença do B2 Evolution para o Blogger e para o WordPress é que com uma única instalação, você instala uma vez, o manual está traduzido para o português, a comunidade de usuários traduziu, o software está traduzido, então você vai instalar e ele vai ficar em português. Você, com uma única instalação, você consegue criar quantos blogs você deseja. Isso vai ser particularmente importante quando você ficar viciado em blogs, quando você desejar criar blogs para turma, para projeto, para escola, do jeito que você quiser. Então, você instala uma vez e você pode criar vários blogs com configurações diferenciadas, com vários recursos interessantes. A liberdade, então, de você ir além do básico. O básico já é suficiente para a gente usar o blog em situações de aprendizagem ou ensino de um modo ótimo. Mas você pode querer ir além do básico. Então, essa é uma opção se você ou gosta, tem interesse, ou tem alguém na escola que tem um perfil mais tecnológico. É difícil instalar o B2 Evolution? Vou te falar, não. Hoje, vários servidores têm instaladores automáticos. Às vezes você até pede, eu gostaria de instalar esse software, e o cara instala para você. Então não é algo impossível, não. É meio degrau a mais para instalar o B2 Evolution, em relação ao blog e ao WordPress. Agora, mais poder implica mais responsabilidade. Agora, como você instalou um software, você tem a preocupação de manter a última versão, cuidar que o software esteja funcionando. Agora, uma vantagem em ter um maior poder, que eu gosto de citar, é o seguinte. Eu, quando comecei a usar Blogger, como todo mundo, eu usei o blogger.com. E quando eu pedi para os alunos criarem Blogger, eu pedi que eles usassem o blogger.com. Mas, enquanto o mundo for mundo, sempre vai ter o usuário que esquece a senha, que não esqueceu como é que faz. E quando o usuário no Blogger esquece a senha, o professor não tem muito o que fazer. Ou ele usa o recurso de recuperar a senha do Blogger, e às vezes o estudante não consegue fazer isso sozinho, ou não consegue nem seguir esse passo.
Quando você usa uma ferramenta dessa, você tem acesso facilitado para você recriar a senha para o aluno. Então, a maneira de você dar suporte para o uso do Blogger, um suporte técnico, é melhor quando você tem acesso à ferramenta. Então, essa é uma experiência prática, que é melhor quando você propõe que outros alunos, outros grupos usem o Blogger, você dá um suporte mais fácil quando você tem acesso ao software. Bom, um exemplo de uso do B2 Evolution em contexto educacional é esse blog aí, que na verdade é um curso, né, para usar o blog, para o blog ser utilizado em educação. Então, e, finalmente, ainda nessa linha do eu posso instalar? Oi? Voltar? Volta, por favor. Só lembrando, gente, que todos esses endereços que eu coloquei aí, naquele endereço inicial, não sei se você vai aparecer no final novamente, tá bom? Aí eu vou chamar a atenção, porque eu sou assim ansioso aí, questão do tempo. Mas, não precisa se preocupar, na última tela eu vou chamar a atenção, ó, esse endereço tem todos esses endereços que eu falei aqui, tá bom? Já que está na internet, vamos usar a ferramenta do copiar e colar. Eu colei lá e você copia e cola, fica melhor, tá certo? Mas se quiserem também, eu posso ir um pouquinho mais devagar. Eu estou correndo muito? Se eu estiver correndo, vocês podem avisar, tá? Então, esse aí é um exemplo de Blogger, né, educativo, né, usado em contexto educacional, usando a ferramenta B2 Evolution. Uma outra ferramenta que a base de usuários é muito maior que a do B2 Evolution é o WordPress.org. É o mesmo software do WordPress.com. Qual é a diferença? No WordPress.com você não precisa instalar. Você acessa o endereço, cria um blog. Nesse aí você baixa o software e instala. Esqueci de avisar que tanto o B2 Evolution quanto o WordPress são software livres. Então você não paga para utilizar. E mais, você pode personalizar o software. Eu gostaria que o software fizesse isso aqui a mais. Se você quiser e tiver competência, vai lá, muda o software e é um uso legal. Eu copiei o software, mas na minha escola não tem banda larga. Posso distribuir o software para o meu outro colega na outra escola? Pode. Software livre incentiva essa questão de você compartilhar o conhecimento e o produto do conhecimento. Então, o WordPress e o B2 Evolution são software livres, então você pode copiar, pode utilizar para fins que você quiser, tá bom? Inclusive, você tem acesso ao código se quiser aprender com. A base de usuários do WordPress.org é muito maior do que a do B2 Evolution, não só no mundo, como no Brasil. Isso, em termos práticos, significa mais gente para te ajudar quando tu tiver dificuldade. Vai estar lá, está usando a ferramenta a primeira vez, tem coisas que você não vai saber fazer. Se você sabe que tem mais usuários utilizando, então a chance de ter alguém para te ajudar, isso você faz assim, assim, o assado, é melhor. O WordPress.com também tem muito mais recursos, né? Uma coisa chamada plugin, que é um pedacinho de código que você acrescenta ao software e ele faz outra coisa para o qual ele não tinha sido pensado inicialmente. Então, existe muito mais plugins disponíveis para o WordPress.org do que para o B2 Evolution. Que, pessoalmente, não significa nada. Tem 500 milhões de plugins, você vai usar 3, tá bom? Esses 3 existem no B2 Evolution. Então, não é uma vantagem muito grande, não. E, igualmente ao B2 Evolution, agora você tem que se preocupar com a atualização, se você instalou, e manter tudo funcionando. Mas também, você tem mais trabalho, mas tem também mais facilidades. Eu vou voltar a essas questões da facilidade daqui a pouco. Um exemplo de blog, usando o WordPress instalado, é o aprendendofisica.pro.br/blog, que é o blog que eu utilizo, agora um pouquinho menos, como uma ferramenta para compartilhar recursos de aprendizagem em ensino de física, tá bom? A ideia dele inicial era num contexto, agora ele está mudando um pouco de contexto, como ele vai ser utilizado. Mas é um uso, tem lá exemplo de como ele tem sido utilizado em contextos educacionais. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta rápida. Todo mundo aqui estava na terceira conferência de abertura hoje à tarde? Aquela conferência que foi próximo do meio-dia? Quem não estava aqui? Quem não estava lá, aliás? Tem uma quantidade grande. A professora, acho que Maria Inês, ela chamou a atenção para algo importante. Eu chamei a atenção aqui para umas ferramentas para o uso, para você blogar, e
estou tentando convencê-los que blogar pode, não quer dizer que vai ser interessante em contextos educacionais. Só que o blog é só uma ferramenta, Ele não vai fazer milagre, né? Eu acho que hoje, o mais importante são as pessoas, né? O coletivo de professores, de gestores, né? A equipe da escola e a clareza que você tem sobre quais são os seus objetivos. O que eu quero em educação? Então, a tecnologia é apenas um desses pés para uma mudança da escola. Não é o mais importante, por incrível que possa parecer. É interessante ter um domínio da ferramenta? É interessante, mas não é o mais importante. Então, essa expressão aí, peopleware, eu vi a primeira vez com o professor Wilson, professor de ensino à distância, e, ou seja, as pessoas e a clareza que elas têm sobre o que elas querem em educação é mais importante do que a ferramenta, tá bom? A tecnologia não vai resolver tudo, e às vezes a ferramenta mais sofisticada não resolve as coisas. Às vezes com a ferramenta simples e pessoas motivadas e com clareza do que querem, as coisas funcionam muito melhor. Os avanços em educação são melhores quando você tem pessoas com clareza sobre o que elas querem em educação. Bom, o alerta que eu tinha pensado é passar um videozinho que a professora Inês já tinha passado. Eu até tinha desistido de passar. Vi o mesmo filme 2 vezes, mas como tem muita gente que não viu, né? Ele vai passar ali o filme. É 5 minutos, tá? Nem dá tempo de sentir sono. Tem som aí? Esse vídeo está no YouTube, tá? Depois eu passo o endereço para vocês. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professora. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Nem carece comentar, né? O vídeo é super interessante. Acho que
eu gostei desse vídeo desde a primeira vez que eu assisti, porque a tecnologia, você pode utilizar o blog e continuar fazendo as mesmas práticas da era industrial. Daí você não está mudando nada, né? Já que a gente vai fazer um esforço para aprender uma nova tecnologia, porque, mal ou bem, é um esforço, vai dar um pouco de trabalho no início, mas vamos então aproveitar esse esforço para tentar reinventar um pouco das nossas práticas, tanto quanto possível. Estou falando do ponto de vista de quem está na sala de aula, porque quando eu digo que nós vamos tentar, nem sempre nós vamos conseguir, porque nós estamos dentro de uma superestrutura. O professor é apenas uma parte dessa superestrutura. Ele não tem controle de tudo. Por exemplo, a professora Inês falou na conferência dela, e eu concordo, que a gente precisava romper com o nosso currículo bancário, extenso, obsoleto muitas vezes, mas isso não é algo que eu, professor de física, posso mudar. No meu colégio tem um departamento de física que determina, primeiro ano tem que abordar A, B, C, D, E, F. Então, dentro das nossas possibilidades, nós vamos tentando criar as nossas pequenas contra-hegemonias, dentro do que é possível, tá bom? Então, a questão é essa. Ok, vamos começar a usar o blog. É natural que nós comecemos a usar o blog com aquilo que a gente já faz. Então, vou usar o blog primariamente para atividades de ensino. É natural, é o que a gente está acostumado a fazer nos últimos, sei lá, X anos. Então, naturalmente, a primeira experiência que você vai ter com o blog, naturalmente, não quer dizer que precise ser assim, vai ser disponibilizando sua lista de exercícios, disponibilizando como vai ser a sua proposta de experimento, como você vai fazer uma certa atividade de aprendizagem. Mas é natural que, no primeiro momento, você utilize o blog como apenas uma ferramenta para repetir a sua velha prática. Para você dominar a ferramenta, pelo menos. E aí, vale a pena a gente pensar, é possível mudar o paradigma? Já que eu estou usando uma ferramenta que tem uma potencialidade enorme de reflexão, de escrita e de interação assíncrona, será que eu posso utilizar isso para estender as minhas práticas, tanto quanto possível, dentro da minha realidade, dentro do meu contexto tecnológico, dentro do meu conjunto de colegas? E aí, são essas questões que eu gostaria de provocar, porque são muito mais provocações do que, a resposta é essa, vai por aqui. Felizmente, eu não tenho as respostas. Se eu tivesse, estaria lecionando no MIT, sei lá. Né? Então, eu tenho as perguntas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas perguntas. Bom, já que o blog é uma excelente ferramenta de escrita, colaborativa ou não, mas é uma ferramenta que você não precisa nenhum conhecimento para escrever, é um bom momento para a gente mudar o centro de gravidade da escola. Deixar de ser um espaço privilegiado de ensino para tentar ser um espaço privilegiado de aprendizagens. Como? Colocando agora o estudante para escrever sobre o que ele está fazendo, escrever sobre o que ele não está entendendo das atividades propostas, escrever sobre quais são as dúvidas que ele tem na realização de uma tarefa. O que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer. Então, são pequenas práticas que já mudam um pouco o foco. Eu queria propor que nós evitássemos pedagogizar o blog, né? Porque o pessoal da escola quer logo usar o blog cheio das amarras da escola, né? A escola é cheia de restrições. O horário até essa hora, isso pode, isso não pode. Por exemplo, um exemplo que eu vejo em sala de aula. Quando um aluno vai me perguntar alguma coisa na sala de aula, eu não peço para ele cochichar no meu ouvido qual é a pergunta, para depois eu autorizar ou não a pergunta. Por que no meu blog educativo eu vou moderar previamente os comentários? Não, primeiro eu vou ver qual é a pergunta, primeiro eu vou ver se não é uma agressão, se não é um cyberbullying, para depois eu liberar. Eu acho que a gente vai restringir a fluidez das possíveis conversações, que hoje, na cultura da escola, não existe. A cultura da escola hoje é o aluno sentar sozinho na sua escrivaninha e estudar, e o professor sentar sozinho na sua mesinha e preparar a aula. E aí, se eu fico moderando previamente os comentários, eu vou dificultar criar uma cultura de colaboração, de compartilhamento, de discussão sobre as atividades. Não estou dizendo que os comentários não devam ser moderados. Eles podem ser moderados a posteriori. Se aconteceu algo que você considera inadequado, aí você modera de um modo educativo. Como acontece na sala de aula quando ele usa um termo chulo. Aí você fala, esse termo não é adequado, blá, 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 blá. Então,
pessoalmente, eu acho que moderações prévias é uma maneira de transferir para os blogs essa estrutura rígida, conservadora, mecanizada da escola tradicional. Quais são as contra-hegemonias possíveis? Quais são as pequenas práticas que nós podemos tentar para que o blog seja utilizado como também, ou predominantemente, como uma ferramenta de aprendizagem do professor, como ensinar na era da informação do conhecimento, e de aprendizagem dos alunos, das competências que nós julgamos interessantes e dos conteúdos disciplinares ou multidisciplinares que possamos achar interessantes. Bom, eu vou apresentar aí 3 blogs. O primeiro blog é aprendendofisica.pro.br, que é um blog utilizado basicamente como ensino, que foi uma das primeiras experiências de uso de blog em contextos educacionais. Então, eu repetia um pouco da minha prática analógica. Depois, eu resolvi que os alunos deveriam escrever num blog que seria o portfólio da turma. Cada turma tinha um blog e algumas das atividades de aprendizagem que eram planejadas, umas 5 atividades no ano, e eu fiz só 5 atividades porque eu tinha que fazer a atividade de aprendizagem e, ao mesmo tempo, dar conta da burocracia da escola, que é cumprir programas, etc, etc. Então, o aprendendofisica.pro.br/alunos era um blog onde as turmas, tinha um blog para cada turma, produziam o que eu chamei de portfólio de aprendizagem. Na verdade, tinha uma outra ferramenta, mas no blog, a produção dos alunos não era a produção definitiva, era a produção que eles escreviam algumas etapas do projeto e a interação através dos comentários do professor iam mudando a versão final deles. Quando chegava uma versão final, aí eles escreviam numa outra ferramenta, que é o Wiki, que é uma ferramenta um pouco mais... tem mais liberdade de escrita do que o blog, tá bom? E, finalmente, esse ano, eu achei que é interessante a gente tentar romper com essa assimetria entre o professor e o aluno. Existem vários problemas quando você tem um blog onde o professor escreve, só o professor escreve, e um blog onde só os alunos escrevem. Tem questões práticas, são 2 ferramentas para você administrar, e tem questões que são simbólicas, né? Você continua reforçando o mito de que, na verdade, tem alguém que é o detentor do conhecimento, né? E o outro que não é o detentor do conhecimento. Mas muitas coisas você aprende no tipo de pergunta que o aluno faz, no tipo de proposição, e várias coisas que você aprende com o aluno também. Então, agora, para tentar romper um pouquinho mais com a metáfora da escola tradicional e hierarquizada, um único blog onde o professor e os alunos escrevem. O blog permite isso, porque essa ferramenta de escrita pode parecer que fica meio confuso, mas ele tem uma capacidade de organizar semanticamente a informação. Você pode separar cada texto em categorias e ainda por cima você pode colocar etiquetas. Então, quando eu escrevo, geralmente eu uso 2 categorias, ou recursos educacionais ou dicas. Quando os alunos escrevem, tem 4 categorias, né? Produção dos alunos, produção colaborativa, rascunho dos alunos, por exemplo. Então, uma ferramenta, aí o blog, esse endereço aí é um blog que eu estou usando, estou experimentando, né? O blog como ferramenta para ensinar e aprender. Não só para ensinar, nem só para aprender. Outra questão é como a gente pode utilizar o blog. Uma primeira abordagem que eu utilizei era tentar fazer blogs para grupos pequenos. Eu jamais imaginei um blog para cada aluno, porque seria impossível para eu conseguir acompanhar toda a produção. Eu não acho interessante você colocar, é uma opinião, não quer dizer que seja correta, você colocar todo mundo para escrever e você não poder mediar ou interagir com essa produção. Mesmo usando o RSS, que é uma ferramenta para você acompanhar vários blogs de um modo automatizado, fica difícil do professor real que está na sala de aula, que tem uma quantidade de alunos. Bom, eu tenho 160 alunos, mas eu sei que tem colegas que têm muito mais do que isso. Então é difícil você administrar. Eu sei que eu sou uma pessoa feliz, mas eu já tive mais de 300 alunos para atender, mais do que isso. Então, o blog por estudante, por aluno, hoje, na realidade do professor da escola real, isso é impossível. E mais, mesmo que fosse possível, nós estaríamos reproduzindo
no meu modo de ver, aquela era industrial, onde é eu sozinho, o meu umbigo. Então, na verdade, quando você coloca blogs coletivos da turma, esse blog aí é da série, a primeira série toda usa o mesmo blog. E aí é estender as possíveis conexões que possam ocorrer para além da sala de aula, para além da turma. Então eu resolvi, e na verdade matei 3 coelhos, 4 coelhos com a cajadada só. Agora eu tenho um blog só para administrar, que é mais simples do que ter 2 ou 3 blogs, e eu consegui incentivar que os alunos de turmas diferentes possam interagir num problema comum. Na verdade, os projetos de aprendizagem são sempre problemas semi-abertos. Eu não passei ainda nenhum problema aberto. Os problemas são semi-abertos, porque é o que eu consigo fazer. Uma outra discussão é, nós vamos ficar deslumbrados com o blog. Todo mundo fica deslumbrado e cada um quer ter o seu blog. Mas será que em contextos educacionais é interessante cada professor ter o seu blog, ou seria mais produtivo que existisse um blog coletivo da escola? Por que seria mais interessante? Porque nós vamos começar, porque não é a prática usual, criar práticas de colaboração, práticas de compartilhar as minhas angústias, o que acertei e o que eu errei. Na verdade, no primeiro momento, se todos os professores, cada um com o seu blog, até do ponto de vista do aluno, vai ficar um pouco complicado administrar. Então, uma questão que a gente precisa, talvez seja interessante, é o que é melhor? O blog do professor ou blog por áreas temáticas, pegando aquelas três grandes divisões que os PCNs propõem, ou um blog da turma? Que eu até reconheço que as ciências da natureza têm suas especificidades, as linguagens, talvez outras especificidades. Talvez blogs por áreas temáticas. Mas eu acho no sentido de que estou chutando, estou pensando alto, que os blogs individuais, eles reforçam muito a questão do indivíduo, né? Da minha produção, eu fiz, eu aquilo. Eu acho que hoje a gente precisa fazer tantas mudanças na escola que as mudanças podem ser mais fáceis se nós fizermos juntos. Então, eu acho que os blogs coletivos de professores podem ser mais produtivos do que blogs individuais de professores. Bom, outra coisa, os blogs não precisam reproduzir o modelo de escola em que todas as escolas, os alunos sentam do mesmo formato, do mesmo modo que os padres jesuítas propuseram lá no século XVI. Todo mundo em fila, as provas têm que ser padronizadas. Blogs, pela sua própria natureza, são plataformas pessoais. Então, os blogs não precisam ser iguais, não precisam ter não precisam funcionar do mesmo modo. Eu posso achar legal que os comentários não sejam moderados, o outro acha que é legal moderar previamente. Legal. É interessante que os blogs sejam diferentes, e mais ainda, que blogs educativos não precisam ser iguais. Aliás, é interessante que em contextos diferentes, com realidades diferentes, os blogs busquem sua própria identidade. Então, a gente deve procurar, é bom, eu me espelho em alguns blogs, olho algumas experiências, para remixar o que vai funcionar na minha realidade. Eu acho que quando a gente vai pensar em usar o blog em contexto educacional, seria interessante a gente ter em mente que eu não preciso fazer um blog educativo igual ao blog A, B, C, D ou E. Eu posso ter minha própria experiência. É como andar de bicicleta, como beijar na boca. Cada blog vai ter a sua própria experiência, certo? Outra coisa interessante é que na escola tradicional, a escola que eu trabalho, né, não sei se a de vocês é assim, o erro é satanizado, né? A prova tem que ter todas as respostas certas e, na verdade, a gente está muito preocupado com o produto, né? Qual é o produto final? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em processo, né? Na verdade, o blog é um processo para você aprender a colaborar, é um processo para você aprender a partilhar, um processo para você aprender a escrever, um processo para você aprender a aprender, para você aprender a viver nessa sociedade em que a informação é abundante. Então, experimentar o erro também nos blogs, no uso dos blogs e discutir os erros dos estudantes. O estudante não deve ter medo de errar. No primeiro momento, o aluno tem medo de escrever no blog, tem receio porque ele acha que o professor vai olhar se está certo ou se está errado. Então, incentivar que escrevam no sentido de a gente realmente criar espaços de colaboração, de aprendizagens colaborativas. Tá?
E desencanar é uma coisa da escola, né? Não, o aluno só aprende se eu estiver lá na frente explicando como é que faz, como é que não faz. O blog é um bom espaço para a gente superar essa coisa de que só aprende com a mediação do professor. Deixar o aluno escrever, moderar depois, é uma maneira de a gente dar responsabilidades, ensinar ele que os alunos podem gerenciar a produção deles também, podem aprender a fazer isso. Ou seja, no fundo, estou querendo usar o blog para deslocar o centro de gravidade do professor, que continua sendo uma pessoa importante, porque é o cara que está aprendendo aquele conteúdo há mais tempo, mas colocar o aluno como responsável também das suas aprendizagens. Porque ele começa a perceber que, numa sociedade onde a informação é abundante, que muda muito rápido, ele tem que começar a gerenciar as coisas que ele precisa aprender. Não eu ficar gerenciando para ele. Podemos ir além do simples. É óbvio que a gente vai começar com o que é mais simples, que a gente consegue fazer, mas aí, até usando uma palavra que eu vi de uma design falando para professores, é o seguinte: se os professores conseguem aprender orações coordenadas assindéticas, sei lá, teorema de Bhaskara, transporte de matriz, então eles conseguem também aprender a usar a ferramenta além do simples. Né? A gente precisa perder um pouco esse medo de ler manual. Os manuais quase sempre, nem sempre, nos ajudam a descobrir coisas que não são óbvias, que a gente pode estender além do que a gente sabe fazer. Sempre procurar fazer um pouquinho diferente. E aí que é interessante a gente romper com aquela tradição do eu, professor, trabalho sozinho. Super importante que a gente trabalhe em colaboração com os outros colegas e com outros professores. Eu descobri como uma coisa funciona, além do óbvio, é super legal você compartilhar isso. Se cada pessoa compartilhar suas pequenas descobertas, eu acho que a escola, a educação, os professores avançam muito mais rápido do que cada um ficar descobrindo as mesmas coisas individualmente. Bom, então a ideia é, o blog, como é uma ótima ferramenta para escrever, você pode ter um blog só para documentar as suas descobertas, os seus erros, os seus acertos. Isso é interessante, o blog como espaço de reflexão. Compartilhar as soluções no seu blog, ou no blog específico para isso, e nem sempre a solução mais complicada, mais complexa é interessante. Não só em termos de ferramenta, como em termos de design. Às vezes você cria um blog e quer colocar todas as coisas legais que você descobriu naquele blog. Isso, às vezes, atrapalha mais do que pode ajudar. Bom, isso eu acabei de falar, né? Nem sempre o mais complexo é o melhor. Às vezes a ferramenta mais simples, com a interface mais simples, é mais eficiente no teu projeto, para a tua clareza do que você quer fazer, do que a ferramenta cheia de apitos, luzinhas, vídeos e o caramba. Às vezes a ferramenta mais simples é mais eficiente para o teu projeto educacional. Não necessariamente a mais complexa. Outra coisa que a gente precisa se preocupar é que nem todo mundo, nem todos os seus estudantes vão acessar da escola e nem sempre eles vão poder acessar de uma banda larga. Então não adianta você encher o teu blog com fotos, vídeos e depois a página leva 10 minutos para carregar. Então vai escrever, pensa que não é só você que vai acessar, outras pessoas com conexões lentas podem desejar acessar aquele blog enquanto recurso educacional. E pensar em ser acessível, né? Muita gente disponibiliza recursos que só abre no navegador A ou no sistema operacional B. Você deve procurar sempre usar padrões que sejam abertos, que possam ser utilizados em qualquer sistema operacional, independente do dispositivo. Então, procurar usar, por exemplo, vou usar áudio, usar o MP3, que é um formato que é entendido por todos os sistemas operacionais. Vai botar um documento, um texto, melhor usar PDF, que, embora não seja livre, mas a especificação dele é aberta, e o PDF abre em qualquer tipo de sistema operacional. Tem muita gente que disponibiliza material no formato do Microsoft Word. Mas se a pessoa estiver usando um sistema operacional que não abre esse formato, por exemplo, pode acontecer, porque não é um formato aberto. Então, preferir sempre usar no blog ou na ferramenta que você quer compartilhar soluções que sejam acessíveis, independente do dispositivo, independente do sistema operacional, independente do navegador. Bom, e para finalizar, duas questões técnicas, né?
Os aspectos legais, a colega que me antecedeu já chamou a atenção, é interessante, eu faço isso com meus alunos, que tudo que eles vão publicar na internet, eles tenham atenção se está tirando de algum lugar que tem autor, citar o autor e explicitar o que pode ser feito com aquela produção. A produção dos alunos, eles escolhem qual é a licença de distribuição. Eles usam a licença Creative Commons, eu expliquei qual é a ideia do Creative Commons, que é uma maneira de você flexibilizar o copyright. Então você diz assim, ó, você pode usar isso que eu produzi para remixar, para usar em outro contexto, desde que você não faça A, B, C, D ou E. É uma licença bem flexível, você escolhe, você responde 4 perguntas e eles geram uma licença para você. É interessante você discutir isso com os estudantes, porque nem tudo que está na web é de ninguém. As coisas têm dono e é interessante que a gente incentive a cultura de compartilhar. Eu escrevi uma solução para um problema específico, mas uma parte daquilo pode ser útil para outros estudantes, outros professores. Então, cuidar das questões legais, né? Remixar e compartilhar. Ou seja, produção do grupo A pode ser utilizada na produção do grupo B e do grupo C. Nós só temos que cuidar de dar crédito. Ó, eu fiz esse projeto aqui, eu usei parte dos dados do grupo da turma cento e tal, usei parte do algoritmo, da ideia do grupo B, C e D. É interessante a gente incentivar isso. No mundo em que a informação é abundante, a gente vai sempre compartilhar. Só que a gente tem que compartilhar e utilizar, né, parte das informações de um modo ético, né? Bom, facilitar o uso ético é usar as licenças adequadas da era da informação. Se você não disser nada, tudo que você produziu está sob copyright. Então, a pessoa, em tese, tem que mandar um ofício para você em 10 laudas pedindo para usar. Se você coloca, ó, você pode usar isso aqui para fins educativos ou não, você pode remixar isso aqui, pode juntar com outra produção. Então, a licença Creative Commons é uma maneira de incentivar o uso do que você fez de um modo ético. Estou acabando. Bom, resumão do que eu falei, o blog é uma ótima ferramenta para leitura, escrita e conversações na web. O blog pode ser uma ótima ferramenta para ensinar, mas é melhor se for utilizada como uma ferramenta para aprender. Não só o estudante aprender, o professor aprender como se ensina na era da informação e do conhecimento. Blog em educação poderia, é um convite que ele seja utilizado não para repetir mais do mesmo, mas para ser um convite, uma desculpa para a gente tentar reinventar a escola, reinventar o nosso cotidiano dentro do que for possível. A ferramenta é menos importante, né? Você pode usar qualquer ferramenta, as pessoas e a clareza do que você quer fazer é mais importante. Bom, não sei se tem tempo para perguntas. Esse endereço que aparece ali na tela tem todas as referências de todos os blogs que eu indiquei ao longo da apresentação. Obrigado e obrigado pela atenção.